Olá, tudo bem? Eu me chamo Estela, sou professora de Educação Física e para o 6º ano a gente vai ver um pouquinho sobre as lutas no contexto comunitário, regional e nacional, né? O que são as lutas? Quais são as lutas que a gente conhece de território brasileiro? Quais são as lutas que elas são mais praticadas na nossa região? E é isso que a gente vai ver um pouquinho hoje. Dentro da nossa aula a gente vai ver também um vídeo sobre uma luta regional, para vocês conhecerem melhor, e a gente vai ter algumas atividades no decorrer da nossa aula também. Vamos lá. Ponto de partida, né? Qual dessas atividades é uma prática corporal de luta? Aí vocês vão dar uma olhadinha aí nessa imagenzinha e vai identificar para mim. E a gente vai ver um pouquinho de conceito agora, né? O que são as lutas? As lutas são caracterizadas por serem ações de combate e incluem o uso de técnicas como agarramento, derrubadas e golpes. Elas podem ser realizadas por 2 ou mais competidores e variam de acordo com a regra, o local de competição, o tipo de vestimenta e o uso ou não de implementos, né, que são as armas. As lutas brasileiras, né? Vamos ver algumas curiosidades sobre esse tema. Você sabia que a luta é a forma de combate mais antiga do mundo? Na pré-história, os homens primitivos, à semelhança dos animais, também brincavam de lutar, como até hoje fazem os filhotes dos felinos. E aí a gente vai ver aqui que tem alguns registros, né, que eles configuram como a forma mais antiga das técnicas de combate. Encontramos alguns registros em pinturas como os de lutadores em uma tuba etrusca, cerca de 530 a.C., né, em Montezole, na Itália. E aí, como que a gente pode entender as lutas, né? Claro que elas eram, sim, utilizadas na pré-história como objeto de combate, né, de luta, de sobrevivência, mas como a gente pôde ver, eles também já brincavam de luta, né? Não era aquela coisa de sobrevivência, de combate, era então um momento de lazer também, né? Então é bem interessante a gente descobrir isso, porque a gente imagina que isso só tenha acontecido muito depois. Mas não, naquela época já existia também a forma de hobby, né? De entretenimento entre eles. Continuando. A luta pode ser relacionada a vários aspectos da vida e dos seres humanos, desde a busca pela sobrevivência na antiguidade até as representações nas esferas sociais, afetivas, religiosas, políticas e econômicas. Aí nós temos algumas lutas brasileiras, né? Como a capoeira, o uca-uca, luta da majoara, o birimbau e o jiu-jitsu brasileiro, né? E dentro dessas lutas brasileiras, a gente vai ver um vídeo agora sobre a uca-uca, né? Mas antes vamos dar só uma lida nesse conceito, né? O uca-uca é uma luta corpo a corpo criada pelo povo indígena Bacairi e povos do Xingu, né? Localizados no estado do Mato Grosso. Ela é bastante praticada nessa região e representada uma das modalidades dos jogos dos povos indígenas, né? Então vamos dar uma olhadinha agora. Entre os rituais preservados pela cultura dos índios habitantes do Parque Nacional do Xingu está o Ruca-Ruca, uma competição de luta realizada ao final do Quarupi, a festa em homenagem aos mortos. As etnias convidadas levam os guerreiros enfeitados com adornos, plumas e pinturas. Eles se enfrentam no centro da aldeia anfitriã, na manhã posterior ao Quarupi, momento no qual as tribos se interagem de forma intensa. A preparação dos guerreiros começa bem antes da celebração. Os adornos são confeccionados com linhas, plumas e miçangas. A pintura corporal é feita com genipapo e urucum. Elas representam os animais pintados nas peles dos lutadores.
guerreiros da tribo que recebe a festa se reúnem no meio da aldeia. As etnias convidadas ficam à sua volta e, um a um, os principais lutadores são enviados ao centro para se enfrentarem. A luta começa com os dois guerreiros girando no sentido anti-horário e se encarando. Então, eles se ajoelham e se enfrentam com o objetivo de derrubar o oponente de costas no chão, ou então segurar a parte posterior do seu joelho, vencendo a luta. Uma espécie de juiz acompanha os combates. Encerradas as lutas principais, as crianças e os adolescentes também se enfrentam. O Quarupi e o Ruca-Ruca são espetáculos de beleza e manifestações da cultura preservada pelos índios do Xingu. Além disso, são celebrações de paz entre as tribos, que homenageiam seus mortos e competem em lutas. Então, como vocês puderam ver, é bem interessante, né? É uma luta que a gente não conhecia ou não é tão popular, e é bom que a gente entenda e veja essas lutas, né? E outras coisas que fazem parte da nossa cultura, né? Que a gente tem que conhecer, que a gente tem que se aprimorar um pouquinho mais e pesquisar um pouco mais também. E aí a gente vai ver um pouquinho agora sobre a capoeira, né? A capoeira nasceu na África, e ela foi praticada pelos homens escravizados, né? No Brasil também foi instrumento de luta pela liberdade. O Brasil reconheceria como forma de proteção contra a violência e repressão dos senhores do engenho. Uma expressão de resistência da escravidão foi proibida por ser considerada por uma prática violenta e subversiva até 1935. Já com a revogação do Decreto 487, em 1890, atualmente existem 3 estilos, né? A capoeira Angola, a regional e a contemporânea. E aí tem esse linkzinho aí embaixo nesse slide, que é para vocês assistirem esses vídeos sobre a capoeira, sobre cada uma dessas capoeiras que a gente falou, e ver se há diferença entre e elas, observar quais são essas diferenças e dar uma anotada também, né? E aí a gente vai ver o jiu-jitsu brasileiro, né? O que é? O jiu-jitsu brasileiro é uma modalidade marcial que foi desenvolvida pela família Gracie, né? Ela consiste em um sistema de defesa pessoal que se concentra na imobilização da ação do adversário. Vamos assistir o vídeo e conhecer algumas técnicas do jiu-jitsu brasileiro. Tem um vídeo também.
Yeah, one more. That's fine. Então, bem interessante também, né? A gente já ouviu a gente já ouviu falar do jiu-jitsu, né? Algumas pessoas não sabem a diferença do jiu-jitsu normal e o brasileiro, né? Mas será que o jiu-jitsu ele não é de origem brasileira? Então é isso que a gente quer que vocês entendam, né? Que muitas das vezes a gente vê alguma modalidade, alguma técnica, alguma luta e a gente nem sabe de qual origem ela é, né? Então a gente vem aqui para esclarecer para vocês e vocês terem esse esclarecimento, né? Porque às vezes a gente fica só com aqueles pequenos conceitos, aquelas coisas que a gente vê somente na televisão e a gente não sabe nem de onde veio, né? E aí a gente vai continuar, né? Temos as nossas atividades. Primeiro, realize a atividade disputando a bola, nesse link aí que a gente está disponibilizando para vocês, né? A segunda atividade, a capoeira é reconhecida como patrimônio cultural brasileiro e mesmo com grande importância histórica e cultural, ainda sofre muito preconceito. Escreva um texto falando sobre o significado da capoeira, sua opinião sobre essa luta e por que existe essa visão preconceituosa da capoeira, né? E aí vocês vão ver a imagem lá do jiu-jitsu que a gente viu, né? E aí nós temos a terceira. Veja a imagem abaixo e inspire-se, né? Faça um desenho para divulgar a iniciativa de tornar o jiu-jitsu um esporte olímpico, né? E aí a gente vai voltar ao ponto de chegada que a gente estava vendo também no início da nossa aula. E agora que você já sabe o que é a capoeira, jiu-jitsu e uka-uka, são alguns exemplos de lutas de origem brasileira, né? Faça uma reflexão. Qual dessas lutas você já conhecia? Algumas dessas lutas são praticadas em comunidade, quais delas? E qual dessas lutas você tem vontade de praticar? E o porquê, né? E que tal a gente pesquisar um pouco mais? Cite 2 exemplos de lutas que são originárias do Brasil. Eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje. A gente falou sobre 2 lutas regionais e a gente tem essas atividades para vocês fazerem em casa. Para vocês terem acesso aos links e ao nosso documento, acessem a plataforma Eduque e não esqueçam de fazer todas as nossas atividades e qualquer dúvida pergunte para o seu professor. E até a próxima aula!